Você já notou que quanto mais você se abre com a família, mais emaranhado tudo fica? Você começa querendo ser honesta, permanecer próxima, mas de alguma forma, quanto mais compartilha, menos paz tem. É algo que muitas de nós aprendemos da forma difícil depois dos 65. Não porque nossas famílias não nos amam, é porque o amor é complicado. Expectativas, opiniões, emoções, tudo vem junto. Tenho 83 anos, meu nome é Margarida, e costumava acreditar que honestidade completa mantinha minha família próxima. Achava que se contasse tudo, mostraria que confiava neles. Mas com o tempo percebi algo: nem toda a verdade precisa ser dita, não porque seja vergonhosa, mas porque a paz nesta fase da vida vale a pena proteger. Então quero conversar com você, não dar palestra, apenas conversar sobre 5 coisas que aprendi que é melhor guardar para si depois dos 65, não para ser secreta, mas para ser sábia. Se você já se sentiu drenada depois de compartilhar demais ou desejou ter ficado quieta, esta mensagem é para você. O primeiro segredo é grande, sua situação financeira exata. Sei o que está pensando, nos disseram para ser transparentes, evitar surpresas. Achamos que se deixarmos saber enquanto economizamos o que planejamos fazer, protegeremos todos da confusão. Era isso que eu pensava também. Mas aqui está a verdade. No momento em que você abre essa cortina financeira, a dinâmica muda. Às vezes sutilmente, às vezes rapidamente. Deixe-me contar sobre alguém que conheço. Ela tem 79. Passou a vida planejando o orçamento cuidadosamente. Alguns anos atrás, sentou com seus 2 filhos e compartilhou tudo: contas bancárias, aposentadoria, escritura da casa, planos para distribuir tudo. Escreveu tudo, esperava alívio, gratidão. O que recebeu foram perguntas. Mãe, por que ainda está num lugar tão grande? Não deveria vender antes que algo aconteça? Qual é seu plano se precisar de cuidados de longo prazo? Um até sugeriu se mudar para ajudar a gerenciar as finanças, só por precaução. Tudo foi dito com preocupação, com amor. Mas com o tempo, ela se sentiu encurralada, como se toda decisão precisasse de aprovação. E não parou por aí. Uma vez que os números estavam expostos, cada decisão de gasto se tornou aberta a julgamento. Umas férias? A senhora deveria mesmo estar viajando na sua idade? Uma cadeira nova? Parece caro, mãe. Até comprar sapatos veio com comentários. O que mais doeu, ela me disse, não foi que eles não se importavam. Foi que se importavam tão alto, tão constantemente, que ela sentiu que não estava mais no comando da própria vida. Aqui está a realidade. Uma vez que você abre essa porta, é difícil fechar. Mesmo os membros mais gentis da família podem ultrapassar limites sem perceber. E às vezes pessoas que eram distantes de repente se interessam pelo seu dinheiro, não por você, pelo seu dinheiro. Aquele parente distante que nunca ligou, agora quer visitar. Aquele neto que esqueceu seu aniversário, agora está perguntando sobre seu testamento. Não estou dizendo para não planejar com antecedência. Deveria. Tenha um testamento, procuração, alguém em quem confia, mas compartilhar o quadro completo prematuramente cria pressão que você não pediu. De repente, você não é mais confiável para tomar decisões. Elas estão sendo tomadas com você, ou por você. Privacidade não é segredo, é proteção. Você não deve a ninguém extratos bancários. Não precisa explicar por que comprou uma televisão ou doou para uma causa. Seu dinheiro é seu. Décadas de trabalho duro, sacrifícios que ninguém mais conhece. A pessoa mais qualificada para decidir o que fazer com ele é você. Proteja sua paz. Compartilhe apenas o que precisa ser compartilhado.
quando o momento for certo, com pessoas que respeitam seus limites, porque uma vez que finanças se tornam discussão familiar, você vai se ver defendendo decisões que ninguém mais deveria estar julgando. Agora vamos falar sobre algo que parece natural compartilhar. Nossa saúde. Nossos corpos não são mais o que eram. Joelhos rangem mais. O sono nem sempre é repousante. Alguns dias não nos sentimos nós mesmas. É normal. Quando você ama sua família, quer compartilhar essas experiências. Achamos, eles se importam, vão querer saber. Frequentemente se importam, mas aqui está o que raramente consideramos. Como essa informação é processada do outro lado. Quando dizemos minhas costas estão me incomodando, ou me senti tonta hoje de manhã, parece conversa fiada para nós. Mas para seus filhos, essas palavras têm peso. Eles te amam. Porque te amam, podem reagir exageradamente, não intencionalmente, emocionalmente. O que você vê como desconforto passageiro, eles ouvem como sinal vermelho. Daquele momento em diante, começam a te ver diferentemente. Deixe-me contar sobre alguém. Ela tem 76. Ainda independente, adora jardinagem. Faz trabalho voluntário, caminha toda manhã. Um dia, depois de um fim de semana de trabalho no jardim, mencionou para a filha que os ombros estavam doloridos. Só isso, sem reclamações, apenas dor. A filha entrou em pânico, marcou fisioterapia. Começou a ligar 2 vezes por dia. Sugeriu contratar ajuda em casa. Ela apreciou o amor, mas se sentiu controlada, como se tivesse se tornado frágil. Com o tempo, a filha fazia comentários. Tem certeza que deveria estar levantando isso? Talvez não devesse dirigir à noite. Esta mulher, que sempre teve orgulho da independência, começou a se sentir como uma criança na própria vida. Tudo por causa de ombros doloridos. Este é o perigo de compartilhar demais detalhes de saúde, especialmente pequenos, não urgentes. Você não está fazendo nada errado, mas pode inadvertidamente mudar como sua família te vê, de forte e capaz para alguém que eles precisam proteger ou gerenciar. Essa mudança, uma vez iniciada, é difícil de reverter. Não me entenda mal. Se algo sério está acontecendo, um diagnóstico, uma condição afetando a vida diária, algo exigindo apoio, claro que compartilhe. Sua família deveria saber. Você merece ajuda quando importa, mas cada pontada, cada articulação rígida, cada noite sem dormir, você não precisa transmitir. Pense desta forma. Compartilhar tudo pode criar uma narrativa que não reflete quem você é. Você pode se sentir na maior parte bem, mas entes queridos podem te ver declinando mais rápido do que está. Isso leva a eles tomarem decisões por você, limitando liberdade, pairando demais. Isso, com o tempo, exausta. Não só você, seus relacionamentos. Você viveu no seu corpo tempo suficiente para saber o que é sério e o que não é. Sabe quando algo é envelhecimento e quando é preocupação. Confie nesse conhecimento. Não precisa validar cada tosse com a opinião de outra pessoa. Há outro ângulo. Seu espaço emocional. Constantemente falar sobre pequenos problemas de saúde faz você sentir que a vida está encolhendo. Tudo se torna sobre o que está errado, o que dói, o que está se desgastando. Essa não é a história que quer contar. Você é mais que dores e incômodos. É uma pessoa completa, com sabedoria, alegria, rotinas, hobbies, vitórias silenciosas todo dia. Não deixe pequenos desconfortos dominarem sua narrativa. Não estou dizendo para sofrer em silêncio ou guardar tudo. Converse com seu médico. Acompanhe sintomas. Cuide de si mesma com intenção. Mas com a família, seja cuidadosa. Escolha quando e como compartilhar. Pergunte-se: estou compartilhando para me sentir mais próxima? Ou inadvertidamente entregando independência?
Paz nos anos posteriores não vem de todos se preocupando com você, vem de se conhecer bem o suficiente para decidir o que importa. E quando falar? Isso não é negação, é dignidade. Agora vamos falar sobre algo que muitas aprendem da forma difícil: se envolver em conflitos familiares. Nesta idade, vimos discussões, filhos se afastando, irmãos brigando por dinheiro, sogros se desentendendo, rancores antigos ressurgindo. Como a geração mais velha, sentimos esse puxão para intervir, ajudar, oferecer conselho, suavizar as coisas. Mas aqui está uma lição da experiência. Quanto mais você diz, mais risco corre, especialmente em assuntos familiares. Silêncio não é fraqueza, é sabedoria. Uma amiga me contou sobre um momento que gostaria de poder voltar atrás. Ela tem 80, afiada como sempre, do tipo cuja opinião as pessoas buscam. Uma tarde, visitando a filha, mencionou gentilmente que talvez o neto, 5 anos na época, pudesse começar a arrumar os brinquedos. Só isso, sem sermão, sem voz alterada. Sugestão suave. A filha não aceitou bem, ficou quieta, fria. Ligações vieram com menos frequência. Convites pararam. Minha amiga, que só quis ajudar, se perguntou como uma frase causou tanta distância. Aquela rachadura nunca se curou completamente. Esse é o perigo de compartilhar opiniões em conflito familiar, ou até situações inocentes. Não importa quão gentilmente você diga algo, as pessoas ouvem através do próprio filtro emocional. Suas palavras parecem apoio para você. Para eles é julgamento, crítica, tomar partido. Você tenta ajudar 2 filhos a resolver um desentendimento. De repente ambos sentem que está favorecendo. Você expressa preocupação sobre a criação da nora. Seu filho se afasta. Você menciona que um membro da família sempre pede emprestado, mas nunca devolve. Assim mesmo, você se torna a causadora de problemas. Mesmo palavras ditas com amor, as pessoas lembram. Às vezes mais que a questão original. Você tenta acalmar as coisas, mas acaba sendo aquela que eles ressentem quando a poeira baixa. Por quê? Uma vez que você se manifesta, eles te associam com conflito, não resolução. Com o tempo, isso te isola. Então, o que deveria fazer? Aqui está a verdade que vivo. Você não precisa comparecer a cada discussão para a qual é convidada. Não precisa compartilhar sua opinião só porque tem uma. Pode amar a família profundamente sem se inserir em cada desentendimento. Pode estar presente sem ser puxada para dentro. Às vezes, as palavras mais poderosas são: confio que vocês vão resolver, ou simplesmente: não quero tomar partido, mas estou aqui se precisarem de mim. Depois, deixe ir. Deixe-os crescer, tropeçar, aprender como você fez, descobrindo sozinhos, porque envolvimento pode parecer útil no momento, mas a longo prazo raramente traz paz. O que traz paz é proteger seu bem-estar emocional, ser o olho calmo da tempestade, a presença quieta e firme que não reage a cada onda. Isso não significa que você não se importa. Significa que cresceu o suficiente para saber que nem todas as batalhas precisam da sua participação. Seu papel agora, mais do que nunca, é manter seu coração firme. Não só por eles, por você. Você viu o que acontece quando pessoas falam sem pensar. Conselhos bem-intencionados se transformando em feridas de longo prazo. Você ganhou o direito de recuar, observar, esperar. Rezar, talvez, mas não ser arrastada para cada fogo. Porque sejamos honestas, nesta fase da vida a paz é preciosa demais. Você ganhou sabedoria, viveu feriados familiares suficientes, discussões acaloradas, conversas mal entendidas para saber. Às vezes a coisa mais gentil que pode fazer é ficar em silêncio. Deixe-os descobrir, ame-os de uma distância gentil. Agora vamos falar sobre algo mais quieto que drama, mas frequentemente mais pesado. Nossos arrependimentos.
Nesta fase, todas nós temos alguns. Até as mais contentes carregam alguns e gostaria de ter. É parte de ser humana. Você pensa em oportunidades não aproveitadas, lugares não visitados, momentos que escorregaram pelos dedos. Às vezes, essas memórias surgem em conversas, com filhos, netos, em comentários ao acaso tomando café. Mas aqui está o que acredito. Nem todo arrependimento precisa ser dito em voz alta, especialmente não na frente de pessoas que você ama. Deixe-me contar sobre alguém. 79. Professora aposentada que criou 4 filhos enquanto apoiava o marido através de anos de doença. Uma tarde, caminhando com a filha mais nova, suspirou e disse: "Às vezes gostaria de não ter desistido do meu sonho de viajar quando era jovem. Não foi para machucar. Apenas um pensamento, um lampejo de reflexão." Mas a filha levou a sério. Depois admitiu que a fez sentir que os sacrifícios da mãe não valeram a pena, que de alguma forma ela e os irmãos aprenderam, que talvez a vida deles, a família que tinham, não fosse suficiente. Essa é a coisa complicada sobre arrependimentos. O que parece reflexão honesta para nós pode parecer rejeição para outros. Estamos tentando compartilhar algo pessoal, talvez como lição de vida, mas entes queridos ouvem através de uma lente diferente. Quando você diz, gostaria de ter trabalhado mais, eles ouvem. Vocês não foram suficientes. Quando você diz, deveria ter me mudado para uma cidade diferente, eles sentem que você nunca foi realmente feliz onde foram criados. Você está tentando expressar humanidade, mas é fácil para outros levarem para o pessoal, mesmo que nunca tenha pretendido isso. A outro lado, quanto mais falamos sobre arrependimentos, mais as pessoas nos veem presas no passado. Em vez de viver no presente, pode fazer com que se afastem, achando que você está sempre olhando para trás em vez de aproveitar hoje. Podem te tratar mais delicadamente, como se seus melhores dias estivessem para trás. Mesmo quando você não sente assim, não me entenda mal, seus sentimentos são válidos, arrependimentos são reais. Você viveu uma vida plena e ganhou o direito de refletir honestamente. Mas algumas reflexões são melhor guardadas perto do coração, não porque sejam vergonhosas, porque são sagradas. Compartilhá-las muito livremente pode acidentalmente machucar as pessoas que você mais ama. Então, em vez de dizer, gostaria de ter feito as coisas diferentemente, considere dizer, aprendi muito com a vida que vivi. Essa mudança na linguagem carrega sabedoria sem tristeza, mostra crescimento sem culpa, honra sua história sem sobrecarregar os ombros de outra pessoa. Isso não é sobre fingir que o passado foi perfeito, é sobre escolher enquadrar sua jornada de uma forma que traz paz, tanto para você quanto para quem se importa. Você não precisa esconder emoções, não precisa fingir alegria, mas tem o direito de proteger o espaço emocional entre você e a família. Paz nos anos posteriores não vem de reescrever o passado, vem de fazer as pazes com ele, quietamente, privadamente, com graça. Agora o 5º e último segredo, um que muitas acreditam que deveriam compartilhar por justiça ou clareza, seus planos para seus bens. Ouvimos o conselho, não deixe a família adivinhando, garanta que todos saibam o que esperar. Há alguma verdade nisso, até certo ponto. Ter um plano legal, fazer um testamento claro, escolher alguém em quem confia para gerenciar assuntos. Isso é importante, absolutamente. Mas aqui está o que não é falado o suficiente. Os detalhes do que você planeja deixar, quem recebe o quê, como seu patrimônio será dividido. Esses podem fazer mais mal do que bem quando compartilhados cedo demais ou abertamente. Deixe-me contar sobre alguém. 83.
Enfermeira aposentada que passou a vida economizando, orçando, investindo sabiamente. Generosa, cuidadosa, profundamente leal a 3 filhos adultos. Querendo evitar confusão, disse a cada um exatamente o que estava planejando. Como a casa seria vendida, como contas seriam divididas, até quais relíquias iriam para quem. No começo pareceu certo, mas em semanas as coisas mudaram. O filho do meio, sempre tranquilo, de repente ligou mais frequentemente, oferecendo opiniões sobre vender a casa agora enquanto o mercado estava bom. A filha, que tinha se mudado para outro estado, questionou por que não estava recebendo a mesma porcentagem que os irmãos, já que tinha sacrificado tanto saindo de casa. O mais novo ficou distante, claramente desconfortável, mas magoado mesmo assim. O que começou como transparência cuidadosa se tornou competição sutil, sentimentos feridos, ressentimento silencioso. Aqui está o que ela me disse, palavra por palavra. Senti que começaram a ver a herança, não a mãe deles. Esse é o risco quando você compartilha planos de bens em detalhe. Mesmo com melhores intenções, desperta expectativa, direito, ciúme, distância. Você acha que está trazendo paz, mas mais frequentemente está abrindo uma porta para perguntas, comparações, tensão não intencional. E aqui está outra coisa. Uma vez que as pessoas conhecem seus planos, podem começar a olhar suas escolhas de vida diferentemente. Por que ainda está naquela casa se vai ser vendida? Por que gastar dinheiro numa viagem agora? Não deveria deixar mais para os netos? Pressão começa a se construir, nem sempre através de palavras, através de olhares, tom, hesitação. Essa pressão corrói algo importante, sua liberdade de aproveitar a vida que construiu. Não me entenda mal, você ainda precisa de um plano patrimonial sólido e legalmente válido, ainda precisa de um testamento, procuração, alguém em quem confia para executar desejos quando chegar a hora. Mas isso não significa transformar a aposentadoria numa mesa de negociação. Você não deve aos filhos uma prévia do seu testamento como se fosse um capítulo de livro. Não precisa justificar planos. O que escolhe dar ou não dar é sua decisão. Porque verdadeira paz neste capítulo não é sobre quanto você dá, é sobre quão livremente você vive. Seu legado é mais que um valor em reais. É a vida que leva, lições que passou, amor que mostrou consistentemente, quietamente, fielmente. É isso que a família vai lembrar mais, se você deixar. E se alguém só mostra interesse quando a conversa se volta para dinheiro, então você precisa se fazer uma pergunta difícil. Eles estão realmente valorizando você ou apenas o que você tem? Proteger seus planos não é egoísmo, é inteligente, é respeitoso e garante que você pode aproveitar anos dourados, sem a sombra de julgamento, pressão ou competição pairando sobre você. Então vamos encerrar isso com um pensamento que espero que fique com você. Você passou a vida inteira dando tempo, apoio, conselho, conforto, mas agora é sua hora de guardar outra coisa, sua paz. Paz não é um luxo para pessoas da nossa idade, é uma necessidade, uma casa quieta, um coração calmo, o direito de passar pelo seu dia sem se sentir vigiada, julgada ou questionada. Às vezes, a forma que você protege essa paz não é construindo muros, mas escolhendo o que reter, não por medo, não porque não confia na família, mas porque conhece o valor do espaço, da privacidade, de proteger sua alma do barulho que não é útil. Então pergunte-se agora mesmo, quais verdades valem compartilhar? E quais verdades são melhor guardadas perto, não porque sejam segredos, mas porque são sagradas. Penso naquele verão de 74 às vezes, quando achei que tinha que explicar tudo para todos, quando achei que abertura significava amor, não sabia ainda,
Não sabia que algumas coisas são para permanecerem suas. Você viveu tempo suficiente para saber o que importa. Sobreviveu a conversas suficientes, conselhos bem-intencionados suficientes que se tornaram outra coisa, momentos suficientes onde compartilhou demais e se arrependeu. E agora você pode escolher. Pode decidir o que fica privado e o que é compartilhado. Isso não é ser desonesta, é ser sábia, porque paz aos 83 não vem de ter todos sabendo tudo sobre você. Vem de se conhecer bem o suficiente para proteger o que mais importa: sua dignidade, sua liberdade, seu direito de viver esses anos nos próprios termos. Sou grata por manhãs quietas onde ninguém está fazendo perguntas que não quero responder, por conversas que ficam leves em vez de ficarem pesadas, pelo direito de guardar alguns pensamentos para mim. Sou grata por aprender finalmente que paz não é encontrada compartilhando tudo, é encontrada sabendo o que proteger. Obrigada por passar este tempo comigo, por ouvir uma velha falar sobre o que aprendeu a guardar perto. Se quiserem sentar comigo de novo, estarei aqui, ainda aprendendo, ainda protegendo minha paz, ainda descobrindo esse negócio de envelhecer com dignidade intacta. Cuide do seu coração, cuide da sua paz e nunca esqueça, você mereceu isso.